sei fazer de melhor? Ah, o amor filosófico aos rapazes. Eu sou a Franciele e você vai assistir agora o Hora da Coruja. Boa tarde, bem-vindos ao nosso Hora da Coruja. Estamos de volta aqui na Just TV, quase a nossa segunda casa aqui, não é, Paulo? Nossa primeira casa em São Paulo. Não, nossa segunda. A gente tem o nosso primeiro apartamento e agora aqui é a nossa segunda casa. Aqui dá até pra morar, olha como é que tá gostoso aqui agora. O Paulo é o meu, na verdade, personal philosopher, para quem não sabe. Este é o Paulo Giraldelli Júnior, a gente sempre faz o programa. Todo mundo reclamou que estávamos sem fazer esse programa há muito tempo, mas agora estamos de volta e firmes como prego e areia, não estamos? Estamos firmes, mas não firmes como os edifícios do Rio. Estamos firmes como os edifícios de São Paulo. Não muito também, os do ABC estão caindo. Paulo, você gostou da frase com que eu comecei hoje o programa? Eu adorei. Essa frase, Sócrates tem essa fama de dizer que nunca sabe nada, não é verdade? Mas na verdade uma coisa ele sabe, que o amor filosófico aos rapazes era a praia dele. Era a especialidade dele. E ele dizia que o amor filosófico aos rapazes era exatamente o que ele sabia fazer. Eu acho que quem começou a assistir estranhou, porque fala, poxa, Justo Afrão, amor filosófico aos rapazes, eu gosto de um homem mais maduro, eu gosto daquele filósofo mais barbudo, assim, exatamente, com óculos, cabelinho comprido, aquela cara de intelectual. Então hoje vamos conversar sobre... Hoje nós vamos conversar, nós preparamos para conversar sobre o Sócrates, exatamente nessa nossa abertura, o amor filosófico aos rapazes. Que no fundo, é a discussão da pederastia, né? Que dá um buchicho terrível, porque as pessoas confundem com pedofilia. Exatamente, eu ia conversar. Não tem absolutamente nada a ver. Eu ia até perguntar isso para você, né? Acho que quando a gente vai procurar sobre pederastia na internet, a primeira coisa que aparece é: aqueles filósofos gregos pedófilos estão incentivando a comer as criancinhas, e que não é o caso. Não. Aí, no caso de comer as criancinhas, é o caso, né? Mas não é o caso de comer as criancinhas assim, sem mais nem menos, né? Esse é o problema, né? Quer dizer, há uma grande dificuldade das pessoas entenderem a sociedade grega, porque ela é uma sociedade erotizada de todos os seus lados. E a nossa sociedade é uma sociedade sexualizada, mas não erotizada. Então a gente vai conversar sobre essa diferença entre o eros, esse é o grande problema. Qual a diferença ali, quais os limites entre o erótico e o sensual? Exatamente, esse é o nosso grande problema. Nós temos esses limites e a sociedade grega não tem esses limites, mas não porque ela já teve e destruiu, porque ela nunca teve. Ou seja, Eros é um deus. E ele é um deus de dupla maneira na sociedade grega. Ele é um deus que aparece no Exíodo como criador, como um dos criadores do mundo, né? Faz parte dos deuses originais, mas depois ele aparece também como um daimon. E aí, como um daimon, ele vai disseminar o amor nessa sociedade, a ponto de você ter a pederastia como uma instituição educacional. Bom, falando em deus grego, eu quero mostrar aqui um presente que a gente ganhou da nossa deusa, não só inspiradora, sabe, mas também aquela que abençoou o nosso programa. A nossa querida deusa Atena veio direto do Olimpo e trouxe para nós, olha que coisa linda, esse ovinho de coruja. Não é uma graça? Aquela corujinha que sempre está acompanhando a deusa Atena, então ela resolveu pegar um ovinho que vai virar um dia um filhotinho. Tá chocando, né? Tá chocando, na verdade. Nós vamos deixar, inclusive, aqui... Não sou eu que estou chocando. É o Fernando, acho que vai chocar o ovo aqui, O né? Fernando se propôs a ficar chocando aqui na Just TV esse ovo, enquanto a gente não estiver aqui. E ele vai virar uma corujinha. O que será que essa coruja vai fazer aqui no nosso programa? Bom, dado que o Fernando aqui vai chocar, provavelmente vai se tornar um filho dele, né?
Lembra que a Sabrina Sato chocou um ovo de avestruz, depois ela teve que cuidar daquilo lá, né? O problema é que aí ela abandonou, no caso do Fernando, ele não vai abandonar. Não vai, o Fernando é um bom pai. E, na verdade, a gente vai pagar até uma pensão para depois ele ficar a coruja cuidando. ficar aí. Mas é uma coruja que vem de uma deusa, não é uma coruja qualquer. Não é uma coruja qualquer, não íamos dar para o Fernando uma coruja qualquer. Não seria uma coruja qualquer. Então, vamos conversar sobre o Deus Zero, Paulo. O Deus Zero, ele é representado, como a gente conhece, a maioria das pessoas conhece, como aquele anjinho do Cupido, que depois foi transferido para o Cupido. Né? O Cupido é o Eros romano. Romano. Já é o aproveitamento de Roma depois do seu domínio sobre os gregos. Aí você tem aí o Eros se transformando no Cupido. Agora, isso é importante dizer, o quê? O Eros não tem imagem. O Eros não é o Cupido. O Eros é um daimon, ou um deus, ou uma divindade, sem imagem para os gregos. Na verdade, a mitologia grega, ela não é formada assim, com uma imagem, ou então com um texto escrito, Deus é de tal forma e não de tal. Na verdade, vai se construindo o que é um Deus, o que é um mito, ele vai se construindo. Na maioria das vezes você... Inclusive nas obras de Platão, quando ele fala até inclusive do Deus Eros, é um Deus diferente do Deus que aparece nas outras obras. Porque na verdade você tem o quê? A Ilíada e a Odisseia, e você tem o Exíodo. Aí você tem quase toda a mitologia grega. Daí para diante, né, as configurações físicas dos deuses podem se alterar porque elas fazem parte, né, da maneira como o grego é religioso. E ele é religioso de uma maneira estritamente imaginativa. Então você pode ter o deus Eros sendo tomado, inclusive, como uma pessoa. Muita gente achava que o próprio Sócrates era o Eros. Muita gente achava que o Alcebiades, o general, era o Eros. Ele, inclusive, tinha no seu escudo uma figura soltando raios, não é? Então, você tem uma religião muito imaginativa, muito criativa. É uma mitologia muito mais criativa que a que nós usamos hoje, a mitologia judaico-cristã, que também é criativa, mas ela é mais canônica, mais fixa. Não muda tanto. Ela não muda tanto. O Platão retrata o Eros, né, como o filho da Pênia. Filho da Pênia. A Pênia é não é desgraça, como que a Pênia é? A Pênia é a penúria, né? A penúria, a falta, né? E o pai, né, é a esperteza, né? A sabedoria no sentido da esperteza. Um filho de uma esperteza com a penúria, filho da esperteza e da racionalidade com a penúria é o amor. É o amor. Né? O amor, ele se desenvolve. Agora, o interessante do amor se desenvolver na sociedade grega é que ele se desenvolve com esse caráter que nós damos hoje. Tem muita gente que tem dificuldade de entender. Paulo, eu não consigo entender esse negócio do amor na sociedade grega. É sexo, é erótico, afinal de contas, o que é? Gente, é fácil entender isso, não é difícil. Basta você lembrar de uma palavrinha que nós temos e nós usamos e que substitui o eros na sociedade grega. Tesão. Tesão. Serve para a questão de sexo, mas serve também para a questão de desejo, de vontade. Por exemplo, eu posso falar para você, Fran, tenho muita tesão por você, e tenho mesmo, né? Obrigada. Então, você sabe que isso é um elogio erótico, né? E sexual. Mas nós podemos, nós dois juntos, falarmos assim: Paulo, dá muita tesão fazer o Hora da Coruja aqui na Justo TV. Exatamente. Ou então, dá muita tesão fazer aquele trabalho. Acho que toda mulher vai me entender agora. Quando uma mulher come aquele bolo de chocolate, com cobertura de brigadeiro, assim, ela fala que tesão esse bolo. É quase um gozo quando come aquele bolo. Você falou tudo. Então, veja, o amor, mais o desejo, mais esse prazer é a tesão. Esse tesão nosso substitui muito o clima erótico da sociedade grega. Então, se você usar a palavra tesão, você consegue entender o que é o erotismo grego. É a energia com a qual a gente faz as coisas, mas é uma energia prazerosa. É gostoso fazer. Então, é nesse sentido que o Eros move tudo na sociedade grega. Por quê? Porque o grego não faz absolutamente nada que não lhe dê algum nível de prazer.
Ele procura fazer as coisas que dê um nível de gosto. Que sociedade abençoada, hein? Mas é uma sociedade auto-abençoada, não é? Ela se propõe assim. Então, talvez por isso que a sociedade deu tão certo. De certo modo, ela tem uma vida longa. Ela teve uma vida muito longa. Se a gente pensar aí não em Atenas, mas se a gente pensar no mundo grego, tem uma vida longa, e essa vida longa se deve, em grande medida, à instituição da pederastia. Paulo, vamos aproveitar só para falar que o Carlos já está comentando que o cenário ficou muito bom. Gostou, Carlos? O único problema desse cenário é que eu tenho que vir para cá todo dia agora para regar aqui as plantinhas, porque o Fernando não quis ficar regando as plantinhas. O problema desse cenário aí é essa dificuldade, porque agora gerou essas plantas aí. Eu não vou vir até aqui no Campo Belo cuidar dessa planta toda aí, né? Mas gostaram, né? A cidade de São Paulo, né? Linda aqui, né? Ficou muito bom, né? Isso é coisa do Fernando, né? Ele vai ter que cuidar dessas plantas. Paisagismo, essas coisas assim, né? Não, eu vou vir regar aqui as plantinhas. Regar filosoficamente essas plantas, podemos trazer o Pitoco, ele vem aí, urina em todas essas plantas. Sem dúvida. Viu? Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Mas, voltando à história da pederastia que nós estamos falando, não posso me esquecer de dizer uma coisa. As pessoas não entendem a pederastia porque elas não reparam o que acontece na nossa sociedade quando você termina o primeiro grau. Termina-se o colegial? Não, a escola básica, até a oitava série, agora até a nona, né? A nona série. Termina. Esta fase onde há uma adolescência, mas ainda não há uma situação do jovem adulto, essa fase de 4, 5 anos, o garoto sai para a rua, vai para a rua, né? E começa a conviver em bandos. E ele pode participar de bons bandos e de maus bandos. Como é que a sociedade grega resolveu esse problema? Ela resolveu a seguinte coisa: os jovens são muito bonitos e eles vão ser muito atrativos para os adultos. É uma sociedade onde a mulher é muito subalterna, né? E o jovem, ele está livre, então ele cumpre muito o papel de sedutor. Ele não tem pelos ainda, ele ainda não cheira a homem. Porque, na verdade, quando a gente diz que o Sócrates gostava de rapazes, são rapazes mesmo, aquele menino peludinho, que não depila. Peludinho não, desculpa. Não, sem pelo, pelo amor de Deus. Ele não precisa depilar, não tem aquele cheiro de suor ainda de homem, não tem barba. O homem peludo, Deus me livre. Agora, um garoto já, né, depiladinho, né, aí é outra conversa, né? Então, o que é isso? O garoto que é andrógeno, né? Ele não é nem homem nem mulher, ele tem aquela aparência quase que angelical, né? E ele é sedutor por quê? Ele é sedutor sexualmente? Pode até ser, mas ele é sedutor fundamentalmente pela beleza. E ele vai atrair quem? Os homens mais velhos. Só que o homem mais velho não pode se aproximar dele para fazer a troca mercantil entre eu te dou alguma coisa, dinheiro ou posição, e você me dá carícias sexuais. Não. Eu preciso cuidar de você. Eu vou introduzir você na sociedade. Eu vou formar você. Eu vou apresentar você para a minha família, eu vou apresentar você para os militares, eu vou apresentar você para os políticos. Eu vou te ensinar uma profissão também. Não necessariamente. Não. Eu vou te ensinar, a profissão muito vem do pai, da família. Eu vou te ensinar o quê? O trato social. Lembra do baile de debutantes? Onde você apresenta a mulher para a sociedade? Sim. Eu vou fazer isso. E eu tenho responsabilidade sobre você. Isso pode gerar o quê? Pode gerar um contato físico entre o beijo, o abraço? Pode. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque vai depender do envolvimento. Aí que acontece um problema. Qual? Alguns adultos começam a trocar favores por carícias sexuais sem o compromisso da formação do jovem. Dá para imaginar que chegaria próximo à prostituição. Quase próximo à prostituição. O jovem faria favores sexuais para o grego mais velho e em troca ele receberia favores ou receberia dinheiro. Exatamente. Mas não precisa. Isso seria uma forma de corrupção da pederastia? Não, nem precisa. Pode ser simplesmente a troca excessiva de parceiro. Por exemplo, eu canto um jovem hoje, tenho relações com ele, né? Às vezes relações que não são relações sexuais, pode ser uma luta, vou no ginásio lutar com ele, né?
E amanhã já estou com outro, e amanhã com outro. Então eu não tenho uma atitude de adulto para com os jovens. Eu não cuido deles, eu não integro eles na sociedade. Então, isso aí, o Sócrates vai intervir. Ele vai intervir dizendo, isso não é a boa pederastia. E ele vai começar a trabalhar com a inversão dessa situação. Por quê? Porque essa situação faz o quê? Eu, adulto, fico apaixonado por você que é jovem. O Sócrates inverte. Ele faz com que o jovem fique sentindo falta dele. O jovem fica apaixonado por ele. Por quê? Porque o jovem percebe que ele ama de verdade o jovem, dado que ele não ama só o corpo, dado que ele cuida do espírito, da alma, porque ele vai praticar a dialética. Ele vai praticar o amor filosófico aos rapazes. Ele vai jogar questões que vão ser tão interessantes para os jovens, que os jovens vão voltar para casa e dizer, não quero conversar com mais ninguém, não quero namorar mais ninguém, eu quero me encontrar de novo com este cara aí, com o filósofo, porque ele me atiça, ele me põe em movimento, ele me seduz, ele me dá tesão. Mas ele não necessariamente me dá tesão sexual, ele me dá tesão no sentido de que ele me põe alguma coisa interessante para me participar. Talvez no sentido até de querer crescer na vida. Querer crescer, lógico. Mas a gente é assim. De querer participar das coisas da sociedade, querer participar da ágora quando crescer, querer participar da guerra. Nós fazemos isso no nosso namoro. Inclusive quando alguém está apaixonado, a primeira coisa que uma pessoa apaixonada faz é escrever, é se inspirar, escrever poemas de amor. A gente melhora. Exatamente, a gente melhora muito quando está apaixonado. Né? E gente cresce. Quando é que a gente... Veja só, quando é que você está namorando? Aí você não quer encontrar com a namorada, você quer encontrar com seus amigos. Por quê? Porque a sua namorada não é sua amiga. Ela não te dá tesão. Entendeu? Ela é uma moça bonita, faz um sexo muito gostoso, mas depois você não a suporta e vice-versa. O que aconteceu? Não tem tesão na história, não tem convívio. É isso que o Sócrates não deixa acontecer. Ele não deixa a tesão desaparecer, ele mantém o envolvimento. E você fica tão envolvido com as questões que ele coloca, que no dia seguinte, quando você não vai encontrar com ele, você fica ansioso, você quer encontrar com ele. Né? Então, é exatamente isso, você tem uma inversão da pederastia. Ao invés do mais velho ficar seduzido pelo mais jovem, acontece o contrário. Os jovens começam a ficar seduzidos pelo Sócrates. E aí começa a dar problema para o Sócrates, porque isso é chamado de corrupção da juventude. Quando, na verdade, dos crimes pelo qual ele pagou, né? E quando, na verdade, isso é o contrário. Isso é a salvação da pederastia que estava se corrompendo. Paula, eu vou pedir, avisar o pessoal aqui que você pode mandar perguntas para a gente, pode mandar pela mensagem, pelo chat mesmo, que está do ladinho aí da TV onde você está assistindo. E o interessante é que o Sócrates se usa do Eros para encantar esse jovem, para seduzir esse jovem, e no Platão, quando ele fala sobre o Eros, ele mais ou menos descreve o Sócrates. Ou seja, o Eros que a gente espera que seja a representação da beleza, do que há de mais maravilhoso. Eu imaginava que o Eros fosse o deus mais lindo entre os deuses, que ele fosse perfeito, e por esse motivo ele seria o deus do amor. E não, o Platão descreve o Eros mais ou menos como era o Sócrates, ou seja, baixinho, meio gordinho, feio, troncudinho, o que para um grego com o nariz achatado, olhos esbugalhados. O que para o grego não era o comum. A gente fala assim, um deus grego, um homem grego, a gente está referindo a uma pessoa muito bonita. Até porque, né, a sociedade grega é uma sociedade... Bom, eu não estou dizendo só Atenas, isso é em geral, né? Tebas, Esparta. Quando você tem alguém que é muito feio ou deficiente, ele é eliminado quando bebê, né? Principalmente em Esparta, né? E principalmente Esparta, mas as outras cidades também, né? Você não tem como fazer com que sobreviva alguém, né, com algum defeito e tal, porque são sociedades guerreiras. Né? Não é por nenhuma discriminação. O pessoal politicamente correto vai entender a história, né? E começa a encher o saco. Não é por nenhuma, não. É simplesmente porque são sociedades guerreiras onde não cabe as pessoas que não podem fazer a guerra. Que é o caso ainda que acontece nas sociedades indígenas, por exemplo, né? Sim, ainda hoje acontece nas sociedades indígenas. Até gêmeos. Eles acreditam, gêmeos, ou uma pessoa que nasce com deficiência, eles acabam matando. Agora, então, isso gera
né, uma certa busca de um determinado padrão de beleza. Né? Agora, o Sócrates é interessante pelo seguinte, o Sócrates é muito feio, mas ele se parece com uma figura grega. Qual? O sátiro. O sátiro, aquele que inclusive é o treinador do Hércules, aquele que tem um pezinho de cabrito, né? Uns chifrinhos, tem corpo de humano e tem uns pezinhos de cabrito, né? Ele é próximo do Pan. O Pan é um sátiro, parecido, né? Com o Pan, parecido o Hero, o sátiro, né? E tem alguns sátiros famosos. Quem não conhece o Pan, pode procurar aí no Google. Se vocês lembram, se vocês não conhecem, lembra do desenho do Hércules? O treinador do Hércules é um sátiro pequenininho, né? Um sátiro invocadinho. O sátiro, ele tem muita feição do Sócrates. Não é à toa que o próprio Alcebiades, de vez em quando, chama o Sócrates de sátiro. Né? Exatamente porque o Sócrates é um homem irônico, é um filósofo da ironia, né? Brincalhão nesse sentido. Né? Inclusive, na segunda parte do programa, se não me engano, a gente está com um vídeo do Sócrates fazendo uma brincadeira muito interessante com o Hippias, que é um sofista. Né? Vamos comentar isso depois. Depois do intervalinho a gente vai comentar. E lembrando ao pessoal, quem fizer perguntas, a gente vai fazer um sorteio, como a gente sempre fazia. Eu estou aqui com 2 livros, um é Para Ler o Zaratustra, do Nietzsche. Vou mostrar aqui para a câmera. Do nosso amigo, do Nicolau. Esse livro está tão quente que ainda não chegou nem nas livrarias. Não, já está chegando. Está chegando. Já está chegando nas livrarias. Esse faz parte o lançamento dele é hoje ou amanhã? Não, o lançamento dele é 28 de março, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gente, então, hiper exclusividade. Faça uma pergunta bem legal, uma pergunta que eu leio aqui ao vivo. Vocês sabem que essa coleção, ela é o Pílulas Filosóficas, da editora Manoli, que eu coordeno essa coleção lá para eles. Então tem o da Suzana de Castro, que é sobre as mulheres gregas. Sim. Tem um meu que sobre a Escola de Frankfurt. E agora saiu o do Nicolau, que é para ler o Zaratustra. Porque não é fácil para ler o Zaratustra. Não é fácil ler o Zaratustra. O Nicolau quem quer ler Nietzsche, quem quer ler o Zaratustra, é interessante ler a introdução. E você pode ganhar o livro aqui. Inclusive, procurem o Nicolau no Facebook, né? O Nicolau Julião. Procurem no Facebook, aí vocês podem lá conversar com ele. Agora eu vou mostrar um livro do Paulo, o último livro que o Paulo publicou, A Filosofia como Medicina da Alma. E hoje isso que a gente está conversando aqui sobre a pederastia está nesse livro, pessoal. E eu vou sortear esse livro aqui também. Ele é da editora Manoli, fresquíssimo também, saiu agora. Quentíssimo, fresquíssimo, não tem absolutamente nada aqui. Eu gosto de fresquíssimo. O DVD de filosofia, Filósofos Essenciais. É a história da filosofia em DVD. Excelente para quem é professor, para quem vai dar aula e precisa de uma ilustração. Não tem nada melhor do que isso. Ou até para quem é leigo em filosofia, quer começar a estudar um pouco de filosofia, esse DVD é excelente, né? Aliás, falando em professor, você tinha um recado para os professores, né? Eu tenho, mas eu vou comentar depois no segundo bloco. A gente tem umas ideias legais aqui para o nosso programa, vamos fazer uns quadros, vamos trazer convidados também todo mês, vamos trazer convidados. Então você pode fazer aqui a sua pergunta, no segundo bloco eu vou ler a sua pergunta, a gente vai fazer um intervalinho de 1 minutinho e voltamos logo.